Yo, recado rápido aqui no início, esse vídeo vai ser um pouco diferente do habitual, pois eu estou tentando um formato novo que quero introduzir aqui no canal, que basicamente é falar meus pensamentos em brainstorm enquanto eu jogo alguma coisa. Ainda segue muito da linha que eu geralmente faço aqui no canal, mas de uma forma mais natural e não planejada. Então se você me acompanha há um tempo e gosta do meu conteúdo, acredito que vai gostar desse também. Aí, não reparem muito na minha dicção, eu não falo muito bem sem um roteiro. Enfim, bom vídeo. Antes que vocês perguntem, sim, eu estou jogando com mods. Uma coisa que eu venho notando ultimamente e que pode parecer muito um pensamento que você ligaria a uma pessoa velha é que não se fazem mais desenhos como na minha época. E calma, eu vou explicar. E uma das coisas que eu acabei percebendo ao longo do tempo é o quanto a animação foi mudando de tempos em tempos conforme a própria tecnologia e os pensamentos das pessoas ao redor foram mudando também, né? Lá antigamente, na época de Guerra Fria, 1945, tinha muitos desenhos que faziam essas questões a um lado da guerra, né? A gente tem muitos desenhos, próprio Pernalonga, inclusive, que fazem episódios, próprio Pato Donald também, Pernalonga, se eu não me engano, que fazem episódios contra, né, a figura do bigode na guerra e tal. Uma das coisas também muito comum dessa época, um pouco pra frente, é que não tinha muito filtro do que era o socialmente aceitável para um desenho, sabe? Então você tinha muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo no desenho. Você tinha armas, você tinha personagens fumando, você tinha temas muito pesados de vez em quando para desenhos. E isso aqui é uma vila? Nice, let's go! Então, os desenhos daquela época, eles eram muito mais livres, assim, no que eles queriam dizer do que hoje em dia, sabe? O que realmente faz sentido. Muitas piadas antigamente eram absurdamente ofensivas, né? Se eu não me engano, tinha muitas piadas com negros, pessoas negras, né? E aí seus traços que eram aplicados de forma muito pejorativas, né? De forma muito negativa. Mudança nas animações ao longo do tempo é algo que você meio que se espera. Um detalhe, no entanto, que eu acabei percebendo é que parece muito que os desenhos acabaram se tornando mais chatos. E parece muito uma consequência dos últimos tempos, ao menos algo que eu estou percebendo ultimamente. Tipo, não tem nenhum desenho bom atualmente, sabe? Sinceramente mesmo, não tem nenhum desenho bom atualmente que eu tenha ouvido falar. E quando eu falo desenhos, quando eu falo animações, eu digo de forma serializada. Você pode dizer, bom, a gente tem o Gaslight District, que tá sendo lançado pela Glitch, a gente tem Digital Circus, a gente teve aí Murder Drones também, que também foi lançada pela Glitch, que são, tipo, animações muito boas lançadas de forma serializada, sabe? Que são esse negócio de episódio 1, episódio 2. Não estou contando longa-metragens aqui, porque isso aí já é outro assunto, mas, tipo, falando de animações que se estendem por uma narrativa mais contínua, sabe? Não se tem mais um desenho bom desse tipo hoje em dia, sabe? Pelo que eu sei, atualmente, o que se está tendo de desenho nesse estilo que é muito bom, e eu gosto, inclusive, é Mundo de Greg, se eu não me engano. Mundo de Greg é um desenho muito da hora. Desde que eu bati o olho nele na primeira vez, eu vi o que ele falava, eu acabei assistindo ao longo do tempo, eu pensei, cara, esse é um desenho muito agradável para um público mais novo, e que, ao mesmo tempo, ele não trata a criança como um idiota. Inclusive, esse é um outro ponto que eu vou tratar daqui a pouco, mas vamos com calma. Ele mostra muito as várias vertentes da vida de uma criança, sabe? Ao mesmo tempo que ele mostra também outras vertentes. Crianças agem como crianças e adultos agem como adultos. Em paralelo também, os adolescentes agem como adolescentes. Meu Deus. Vou ter pão infinito agora. Ele é um desenho muito agradável também porque ele tem meio que a historinha dele de fundo, sabe? Muitas questões que são tratadas ali no riacho com as pessoas são meio que coisas que são passadas ao longo do tempo. O Riacho é um ótimo exemplo para mostrar como você pode criar uma história ao redor dos personagens principais sem você torná-la muito complexa, sabe? Já que o Mundo de Greg é um desenho mais focado para o público mais jovem, mas ele é meio que o único, até onde eu sei, que tá fazendo isso atualmente. Porque vamos lá, vamos pegar outros desenhos que a gente vai ter hoje em dia que dá pra se chamar de bom. A gente vai ter o spin-off do Lars, que, embora a gente não possa dizer com certeza que vai ser bom ou ruim, a gente já pode dizer que ele vai ser no mínimo famoso, afinal de contas já vem de um grande legado que é Steve Universe. A gente tem o retorno de O Incrível Mundo de Gumball, que tá vindo aí com tudo pra cima da gente. Se eu não me engano, provavelmente... Mas aí eu posso estar enganado que tem alguma coisa de Hora de Aventura também que está prestes a lançar.
que eu não sei exatamente o que é, mas, enfim, como eu disse, eu posso estar enganado. De qualquer forma, o que eu estou tentando mostrar aqui com isso é que a maioria desses desenhos já passaram da época, sabe? Eles não são novos, realmente. Eles são algo que já existiram antes. Lars and Stars veio de Steven Universo, o Incrível Mundo de Gumball já tá aí, já tem eras. Hora de Aventura, mesma coisa, já tá aí, tem eras. Não tem muito exatamente um desenho novo com que o público mais jovem de hoje em dia possa se relacionar. Na minha época, né, cara, tinha, tipo, desenhos muito incríveis. Por exemplo, tinha Gravity Falls, tinha Star vs Mal, tinha Steven Universo, tinha Apenas um Show, tinha Hora de Aventura, tinha muita coisa, sabe? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo que era muito interessante de se acompanhar. Tinha desenho pra todos os tipos e todos os gostos. A gente tinha algo mais focado pro público mais jovem, né, que não queria pensar muito em uma lore muito profunda, que era Gravity Falls, que embora, sim, Gravity Falls seja um desenho com muito mistérios, ele ainda é um desenho relativamente simples de você acompanhar. E a gente tinha desenhos com uma vibe mais explorativa, né? Que é, obviamente, Hora de Aventura. Simplesmente você poderia só pegar um que todos eles eram igualmente decentes, sabe? Tinha desenhos ruins ali no meio? Claro que tinha. Sempre vai ter essas pedras ruins no meio também. Mas eu sinto que, tipo assim, tinha uma maior parte dos melhores desenhos, sabe? Eram desenhos mais elaborados, sabe? Que, embora talvez no início não tenham começado de forma muito elaborada, que é o caso de... Meu Deus, era um meme que eu sabia. Embora que não tenham começado de forma mais elaboradas, que é o caso, por exemplo, de... Eles trocaram... Ele ainda não toma aqui no Knockback, essa diossa. Vou meter o pé. E embora nem todos os desenhos necessariamente eram mais focados em uma lore mais elaborada, ainda tinham casos que dava pra se divertir, sabe? Phineas e Ferb, por exemplo, que era um bagulho muito mais episódico. Outro ponto também é como os desenhos episódicos acabaram morrendo ao longo do tempo, sabe? Por causa de, streaming. Mesmo assim, eles eram muito interessantes de se acompanhar, sabe? Como eu propriamente disse mesmo, Phineas e Ferb era um desenho muito agradável de acompanhar. Danny Phantom, se eu não me engano, ele era mais episódico, também era muito legal de você assistir. Jimmy Neutron também era um bagulho mais... Também era uma animação mais episódica e era muito interessante de acompanhar. Então, tipo... É ele ali? É ele. Aí, pronto. Então, tipo, até os desenhos episódicos também eram divertidos de você se acompanhar, sabe? Não era uma questão de, tipo assim, só porque desenho automaticamente tinha lore significava que ele era melhor. Não, porque a própria Star vs Forças do Mal, como é um clássico aqui do canal, né, que começou perfeitamente e foi desandando muito ao longo do tempo, é um ótimo exemplo de como não é só porque um desenho tem lore que ele significa que automaticamente vai ser melhor. Da mesma forma que um desenho pode ser episódico e mesmo assim ele ser uma porcaria. Que é um exemplo de... Como é que é o nome daquele desenho mesmo? Eu esqueci o nome, era Whip Nuck and Chan Chan. Era alguma coisa assim. Mas enfim, aquele desenho era horrível. E aí o ponto que hoje em dia não tem muitos desses desenhos, sabe? Tipo, não é nem que não tem animações boas o suficiente focada em história. É que não tem animações boas o suficiente sobre nada, praticamente, sabe? Não novas, pelo menos. As animações mais interessantes e relevantes que eu estou acompanhando, assim, de forma agradável, cara, são Digital Circus e Gaslight District. No final do ano vai ter aí o Cavaleiros do Universo, né? Que é a animação criada, que vai ser feita pela Dana Terrence, criadora de The Owl House, que vai também lançar na Glitch. Inclusive, eu gosto muito da Glitch, porque a Glitch tá sendo exatamente uma ponte. Ela é justamente uma ótima forma de criadores poderem fazer as suas obras sem terem muita pressão de corporações, sabe? Como, por exemplo, The Owl House teve. Simplesmente, eu sinto que The Owl House foi absurdamente limitado em tudo que a Dana queria fazer, simplesmente porque Disney, né? Já sabemos como é que é a situação, não é de hoje. Da mesma forma que Steven Universo também sofreu muito hate por aquilo que aconteceu no final, né? No casamento da Garnet. Cara, tipo, é esperado. Então, tipo, a Glitch, ela é uma ótima forma de você colocar esses produtores, para esses criadores que fazem essas coisas mais interessantes no seu full potencial. Porque como a gente pode ver mesmo do pequeno teaser que a gente tem de Cavaleiros do Universe, que é a animação que vai ser criada pela Dana Terrence, cara, parece que vai ser sensacional! E a Dana é uma criadora muito criativa, sabe? Ela é uma pessoa que consegue extrair muito potencial de um conceito muito simples. E eu acho que
com o fato de que ela vai estar publicando na Glitch agora, né, vai ser uma animação que ela vai poder mostrar todo o potencial que a gente não conseguiu ver por completo em The Owl House. Porque, tipo, embora o final de The Owl House tenha sido incrível, embora a história tenha sido interessante demais, embora o mundo de The Owl House seja muito incrível, como eu disse, cara, foi muito potencial desperdiçado naquele meio ali, sabe? Então, eu acredito que a Glitch venha a ser meio que essa ponte aí que vai ligar a gente a mais animações interessantes, porque parece, tipo assim, o momento das grandes corporações tá meio que não tão entregando muitos pra gente, né? Do pessoal que geralmente faz animações em série, que eu estou mencionando. Pelo que eu sei, eu não encontrei nenhuma animação decente até então. Para as novas pessoas que estão vindo aí, que vão conhecer novos desenhos e essa nova geração que vai vir aí, que vai conhecer esse novo desenho, eles não vão ter nada pra chamar deles, sabe? Porque, vamos lá, o spin-off do Lars, como eu disse, já é algo que, tipo, não é novo também. Então, sei lá, eu sinto que o pessoal que tá chegando agora na animação vai meio que perder esse fio de não ter algo muito absurdamente interessante para que eles comecem a acompanhar, para que no futuro eles venham a chamar deles, sabe? Porque tudo meio que já veio antes e só tá sendo repetido agora, se é que me entendem. Então acho que essa é a minha conclusão final, tipo, não tem muitos desenhos bons saindo hoje em dia, não pelas grandes corporações, pelo menos, desenhos serializados, como eu disse, e particularmente eu gostaria de ver mais boas histórias existindo. Eu gostaria de ver mais Steven Universos, eu gostaria mais ver mais Casas da Coruja, sabe? Entendeu? Mais desses tipos de desenho saindo por aí. Mas eu acho que é mais uma questão de ver o que o futuro nos aguarda, porque no momento presente eu não encontrei nada que me clicou assim da mesma forma com que esses outros desenhos clicaram pra mim antigamente, quando eu era mais novo, ou até hoje em dia, como Digital Circus ou Murdered Runs e Gaslight District. Mas digam o que vocês pensam aí, e aí a gente discute isso, e caso vocês tenham uma recomendação, coloquem aí nos comentários que eu vou dar uma olhada também. De qualquer forma, isso é tudo. Agradeço por assistir.